Cabo Verde é uma questão de imagem. E é verdade. É uma questão da imagem que nós projetamos enquanto nação. Dinheiro é o que não falta hoje. Temos Fundo de Garantia Parcial com 10 milhões de euros. Temos Fundo Soberano para a Promoção do Investimento Privado com mais de 90 milhões de euros. Temos linha de financiamento do Compacto Lusófono com cerca de 460 milhões de euros. Temos linha de financiamento da Flexibank com quase 500 milhões de euros. Portanto, está a ver se tudo somado é dinheiro que nunca mais acaba. É dinheiro que não falta. Parceiros engajaram-se com mais de 850 milhões de dólares americanos para projetos de investimentos em Cabo Verde. Temos mais de 1 bilhão para projetos privados em Cabo Verde. Vocês têm que começar a ser responsabilizados por aquilo que dizem. Não podemos continuar assim. Os senhores vêm, debitam milhões. Foram a Paris, disseram, como disseram, 850 milhões. Ninguém viu. Mas passou. E criaram a ideia de que estão a mobilizar. Tudo em verdade. Isso é que é triste e dramático. E os anos vão passando. Veja só a realização dos fóruns. Fóruns cujo objetivo é a atração de investimento, mas que no final não há nenhum investimento, mas há um autêntico rega-bofe dos ministros. Fica-lhe mal. Fica-lhe mal. É uma posição de raiva, eu não percebo isto. Não percebo, é difícil de entender. Eu acredito nas suas... Eu devo confiar nas suas proposituras, devo confiar que está bem intencionado, mas devo dizer-lhe que ainda não há resultados. Porque nem todo mundo está disponível para este folclore que o senhor anda a montar, para este marketing e propaganda que o senhor anda a montar. Não há reformas, não. Não há visão nova, não. Não há ideia nova, não. E não é o PICB ou a Janira Flamari que o dizem. São as instituições internacionais, é o Doing Business. Cabo Verde já está a entrar nos últimos 50 lugares do Doing Business. Este não é um caminho certo, precisamos arrepiar deste caminho. Nós não governamos apenas para esses índices. Aquilo que é uma evidência, é uma evidência. É preciso o senhor começar a governar. O país precisa de um governo e de um primeiro-ministro que tenha coragem de governar. Cabo Verde cai 6 posições no ranking de Doing Business 2019 do Banco Mundial. Das 190 economias analisadas, Cabo Verde está na posição 137, com 55 pontos. Cabo Verde cai 6 posições no ranking do Doing Business de 2018 para 2019. O MPD pretendia colocar Cabo Verde no top 50 do Doing Business do Banco Mundial, tendo identificado para o efeito as seguintes áreas de atuação: a fiscalidade, o financiamento, o funcionamento da administração pública, a justiça, a capacidade dos recursos humanos e a unificação do mercado interno e sua ligação ao mundo. O Governo falou muito no aumento de financiamento às empresas, mas na realidade tem sido o principal concorrente das mesmas no recurso ao crédito bancário, aumentando progressivamente a dívida do país, que já se encontra em cerca de 34% do PIB. Essas quedas não deixam margem para dúvidas de que Cabo Verde está a ficar cada vez menos competitivo. Uma constatação preocupante para um país que precisa atrair investimento direto estrangeiro. O MPD diz e escreve uma coisa e faz outra totalmente contrária. Nesses mais de 3 anos de governação, o que se constata, infelizmente, é a má gestão dos recursos públicos, aumento das despesas públicas, imprevisibilidade e incertezas na gestão macroeconómica do país, aumento da burocracia. O prometido escrutínio dos centavos dos cabo-verdianos caiu no esquecimento, pois o Estado é que mais desbarata os recursos públicos. Com apenas mais 1 ano de mandato, os resultados são francamente negativos. Os dados divulgados de 2016 a esta parte, por organizações internacionais insuspeitas, confirmam aquilo que o PICV, enquanto oposição, tem dito e chamado a atenção. Há mais conversa do que medidas de política. O MPD prometeu transformar Cabo Verde em 5 anos num país de empresas e de empresários. Infelizmente, o que se assiste é uma intencional e continuada discriminação dos empresários nacionais. Para este governo, para ser considerado investidor estrangeiro, não é preciso ter capital. Afinal, Cabo Verde tem dinheiro que nunca mais acaba. Todos os que quiserem encontram dinheiro em Cabo Verde, porque o governo dá avales e garantias para contraírem empréstimos juntos dos bancos nacionais e internacionais. Para os que, desgraçadamente, sejam empresários cabo-verdianos, não há nem avales, nem garantias. O Banco Mundial acaba de divulgar o índice de Doing Business e Cabo Verde caiu, tombou
6 lugares em relação ao ano passado. Caímos 10 lugares em apenas 2 anos. São 11 posições em relação ao ponto de partida, o ano de 2016. Saímos da posição 126 em 2016 para a posição 137 em 2020. Distanciamos cada vez mais da posição 50, prometida pelo MPD. Ao invés de andarmos para frente, estamos a andar para trás. O que mais deve preocupar os cabo-verdianos é a tendência de descida. O país está num plano inclinado, apesar das medidas que o governo diz ter tomado. Deste governo não se poderia esperar muito. Vejamos, em relação à fiscalidade, este governo carrega nos bolsos dos contribuintes. Institui mais impostos, taxa de segurança aeroportuária e taxa de segurança marítima, e cada dia surgem mais taxas, além de ter montado uma forte pressão às micro e pequenas empresas, cuja promessa era taxa zero. Em relação à justiça, sobretudo a justiça econômica, ela é morosa e imprevisível. Os demandantes, empresas e particulares, têm cada vez menos confiança e os prejuízos são enormes para as empresas devido a montantes a pagar e aos particulares pela privação dos seus rendimentos anos sem fim. Este governo fala do aumento do financiamento às empresas, mas é o governo o principal concorrente às empresas no que tange ao recurso ao crédito bancário. Basta vermos o aumento progressivo da dívida interna do país, que já se encontra em mais de 34% do PIB. Estava em menos de 30% em 2016. Em relação, portanto, ao mundo empresarial, o acesso ao crédito continua difícil e os avalos e garantias têm sido ostensivamente negados aos cabo-verdianos, como foi o caso dos armadores nacionais no âmbito da concessão dos transportes marítimos interilhas, uma clara discriminação desta classe. A administração pública está desnorteada. Quadros experientes foram colocados na prateleira ou estimulados a se aposentarem. O setor está caracterizado pelo laxismo, omissão e, sobretudo, pela pesada burocracia e, por conseguinte, grandemente ineficiente. A promessa de unificar o mercado interno e sua ligação ao mundo, as medidas do governo têm sido sempre resultados contrários. Viajar e fazer circular as mercadorias entre as ilhas e com o mundo, seja por via aérea, seja por via marítima, são cada vez mais difíceis e mais caros. A Companhia Aérea de Bandeira, que só pertence a Cabo Verde para efeitos de financiamento, já não voa para São Vicente e Boa Vista, deixará de voar para a praia. Todos os voos internacionais passam a ter como ponto de partida e chegada a Ilha do Sal, um grande retrocesso com impacto negativo na vida dos cabo-verdianos no país e na diáspora. Mas para quem pensa que este é um facto isolado, desengane-se. Trata-se não de descidas pontuais, mas sim de uma sequência de quedas que confirmam a ausência ou ineficácia de políticas consistentes de reformas para a melhoria do ambiente de negócios. Esta verdade pode ser confirmada por qualquer cabo-verdiano a quem nós convidamos a analisar o alinhamento entre os diferentes índices ultimamente divulgados. Na semana passada, a World Economic Forum também publicou no seu relatório sobre o Global Competitiveness Index, com Cabo Verde a cair uma posição, de 111 para 112, quando em 2018 tinha caído 6 posições, de 105 para 111. Em 2 anos, o país caiu 7 posições no Índice Global de Competitividade. Essas quedas denunciam que o país está a ficar cada vez menos competitivo, o que é preocupante para um país que precisa atrair investimento direto estrangeiro, mas com capital a vir de fora. Em face dessas e outras quedas no ranking mundiais, fica cada vez mais difícil melhorar o ambiente de negócios e melhorar o índice de competitividade. Cabo Verde está claramente a perder o campeonato do Doing Business e o país está a tornar-se menos competitivo em relação aos seus concorrentes, o que torna mais difícil atrair negócios e investimentos empresariais privados. Encontraram aqui tipo algo para dizer mal. Há uma queda no Doing Business, explicado pelo próprio relatório. Eles esquecem-se agora de dizer uma palavra sobre o que pensam os cabo-verdianos da economia, o que pensam os cabo-verdianos do ambiente de negócios, o que pensam os cabo-verdianos dos transportes, o que pensam os cabo-verdianos do comércio, o que pensam os cabo-verdianos do turismo.
Sabem o que é que os inquéritos de conjunturas dizem? Os cabo-verdianos avaliam positivamente e é a melhor avaliação dos últimos 13 anos. 13 anos. Isto que é governar. Portanto, PAICV, não venham alterar a realidade com declaração política falsa. Os dados são falsos, os contidos é achômetro, não é a realidade e aquilo que diz a estatística do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. A verdade é que nós caímos no índice de competitividade de 111 para 112, já tínhamos caído 6 posições no ano passado. A verdade é que nós, no índice de Doing Business, saímos da posição 126 em 2016 e hoje estamos na posição 137, quando o governo prometera levar-nos a uma posição de top 50 a nível dos 189 países que são avaliados. A verdade é que esses índices, que são importantes para a competitividade e atração do investimento, têm uma tendência negativa desde que o MPD assumiu a governação em 2016. Começar o negócio em 2014 e 15 nós estávamos na posição 66, hoje estamos na posição 121. Obter eletricidade, nós estávamos na posição 151, hoje estamos na posição 154. Obter crédito, nós estávamos na posição 109, hoje estamos na posição 144. Pagamento de impostos, nós estávamos na posição 80, hoje estamos na posição 87. Isto são sinais mais do que evidentes de que a política deste governo relativamente ao ambiente de negócios, à competitividade do país, está a falhar. E nós devemos ser humildes para aceitar as nossas falhas e conjuntamente encontrarmos as soluções e a mudança para o país. Nós já tivemos dezenas de relatórios a dizer que estamos no bom caminho. Aparece aquele a dizer que pontualmente o governo poderá melhorar num aspecto ou noutro e vem o PAICV fazer a festa. A festa está feita, caro colega Julião, mas aquilo que eu posso dizer é que os relatórios que vão continuar a vir vão ser relatórios de melhoria das condições de vida dos cabo-verdianos e das empresas. Há um discurso, há a publicitação de uma economia que cresce, mas que porventura não está convergente com a realidade. Algo não bate certo. E isso é importante dizer-se. Estamos a propalar um crescimento e a realidade está a contar-nos uma história muito diferente. E temos que a reajustar. Eu acho que a evolução da posição do ranking depende muito da realização das reformas. Não são substantivamente as medidas a toque de caixa que alteram o ranking. Eu acho que aqui é que falta mexer. Eu tenho que dizer que o governo não vem fazendo as reformas necessárias, aquelas de fundo, que pudessem alterar o ranking. E aqui concordo com o meu colega de bancada, Varela, no seguinte: há uma questão de tendência. Mais importante do que estas evoluções ou involuções, há aqui um indicador de tendência que, no mínimo, deve preocupar-nos. Isto é o mínimo que se pode dizer sobre isto. Este país tem muitos campeonatos. E o governo do Dr. Ulisses Correia e Silva está a ganhar o campeonato do PIB, que o PSV perdeu por goleada. Este governo do Dr. Ulisses Correia está a ganhar o campeonato de redução da taxa de desemprego, que o PSV perdeu. Também está a ganhar o campeonato de aumento de investimentos direto externo, que o PSV perdeu. Está a ganhar o campeonato da unificação do mercado interno, conectando as ilhas, tanto pela via aérea como marítima, que o PSV perdeu. Está a ganhar a ligação do país ao mundo, que o PSV perdeu
colocando em situação de falência técnica a nossa companhia de bandeira. Estamos também a ganhar o campeonato da corrupção, pois já não temos casos como o Fundo do Ambiente. Exatamente para alertar o Governo e chamar a atenção dos cabo-verdianos que o país precisa de reformas. Precisa de reformas para poder vencer a batalha da competitividade. Entretanto, para nós, devemos confessar aqui, não foi estranho essa queda. Era expectável, infelizmente para Cabo Verde e para os cabo-verdianos, mas era expectável. Era expectável, seja a queda de 10 pontos já no Doing Business, 10 posições, era expectável também a queda recentemente de 5 posições no índice da competitividade do turismo. E porquê que era expectável? Quando não há reformas e quando não há visão estratégica, naturalmente que o tempo acaba por demonstrar que as medidas avulsas feitas numa espécie de política de retalho e navegação à vista não têm resultados. Pode até ter resultado a curtíssimo prazo, mas a médio e longo prazo não têm resultados. E é o que está a acontecer, infelizmente, para os cabo-verdianos. O que é que se tem assistido, fundamentalmente, é a tomada de medidas avulsas e muitas vezes não planeadas, é marketing e tem sido o aumento dos gastos públicos. Veja-se, o que é de concreto que o ecossistema de financiamento à economia trouxe à economia cabo-verdiana? O que é que trouxe às empresas cabo-verdianas? O que é que os fóruns de investimento, 3 já, com milhares de contos em custos para os vossos cabo-verdianos, trouxe à economia cabo-verdiana? Trouxe aos empresários do país. E os gastos? Apesar de todo o marketing feito, apesar da promessa de poupança de 2 milhões de contos por ano em desperdícios da máquina pública, a verdade é que nos 3 anos de governação no MPD, os gastos públicos já aumentaram 9 milhões de contos. E o mais grave é que, sem reformas, já aumentou também a dívida pública. A dívida pública geral, em mais de 50 milhões de contos, mas a dívida interna, 34%. E quando a dívida interna aumenta, é preocupante porque quer dizer que o Estado está a fazer concorrência aos privados. É preciso dizer, há pouco falou-se de reformas. O vice-primeiro-ministro esteve cá há dias. Nós lhe perguntamos que reformas é que ele fez. Ele não conseguiu responder. Reforma fiscal não foi. Não fez. Encontrou IVA, encontrou imposto sobre os rendimentos, encontrou imposto de selo, não fez reforma. Então, o que nós pedimos a este governo é que tenha a coragem de trabalhar planificadamente, com dados, com estudos e avançar com as reformas para que o país não possa regredir. E manifestamos estranheza de ver o país a regredir e os deputados do MPD aplaudir. Triste realidade. Nós, relativamente a todos os índices, a todos os inquéritos, temos estado a melhorar. A oposição pega num caso em concreto, que esteve a aguardar durante 3 anos e meio para ter esse um caso, e agarra-se a ele como seja a boia de salvação. No concreto, aquilo que se passa é que o país está melhor, temos mais investimento, temos mais empresas ativas, temos a nível de inquéritos de conjuntura a melhoria da situação, os consumidores estão mais confiantes, há confiança que o futuro estará melhor do que no passado, ou seja, efetivamente e na prática, todos os dados desmentem aquilo que a líder da oposição tem estado a dizer. O PAICV diz que o Doing Business diz que o país não está competitivo, mas não diz a verdade toda. Não diz a verdade toda, por isso que a declaração política é falsa. Não diz a verdade toda porque, senhores deputados, foi introduzido um novo item foi introduzido um novo item sem acordo prévio. Esse item que foi introduzido sem acordo prévio dos senhores deputados do PAICV, é isso? Sem acordo prévio do país, a nível de proteção de pequenos investidores, que tem a ver com mercados de capitais, o país não foi considerado, por isso que houve essa queda. Mas o mesmo relatório diz que Cabo Verde fez 4 grandes reformas, que está muito bem avaliada e que no próximo ano irão surtir resultados a nível de Doing Business. É o facto, primeiro, do senhor vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças ainda não ter reagido a este relatório.
e estar ausente aqui. Veja como é que é a vida. É o Sr. Ministro das Finanças que está nos holofotes, a andar para todo o lado, a anunciar medidas cada hora num lugar e milhões, bilhões e trilhões. Quando vêm os dados, é o senhor, e aqui eu solidarizo-me consigo, que é enviado para vir dar a cara e tentar defender o indefensável. Permita-me desmenti-lo publicamente e permita-me pedir aos cabo-verdianos que consultem o relatório do Banco Mundial na página 19, que diz que não foi alterado nem introduzido nenhum item na avaliação. Cabo-verdianos, consultem o relatório na página 19, está na internet. Diz lá expressamente, nenhum item foi alterado. Portanto, não é possível que o senhor continue a usar essa argumentação que o Ministro das Finanças não utiliza, sabe que não é verdade, e manda-o a si para vir utilizar. Agora, o senhor vem falar-nos do que é que fizeram. Eu perguntei-lhe, Sr. Ministro, e perguntei ao Vice-Primeiro-Ministro, que nos dissesse cá o impacto do ecossistema de financiamento à economia. Diga-me quantas empresas já acederam ao financiamento e quantos milhões já foram disponibilizados. O senhor sabe que não tem. Por isso é que já não falam de ecossistema de financiamento. Diga-nos que investimentos que os senhores anunciaram nos fóruns de investimentos é que já arrancaram. Nenhum. E os senhores sabem que anunciaram em Paris 850 milhões de contos e afinal 39 milhões, depois de feitas as contas. Não é possível continuar a governar um país só com dados falsos como os senhores andam a fazer. Não é possível governar só com marketing. E vêm falar de transportes. O senhor acha, sinceramente, que os senhores estão a conseguir melhorar o setor dos transportes? Transportes aéreos? Está melhor? Acham que a ligação interilhas está melhor? Acham que a ligação com a diáspora está melhor? Francamente. Transportes marítimos. O deputado de Santo Antão, que está a bater com a cabeça, o deputado Damião Medina, deve ir perguntar lá em Santo Antão se os santo-antonenses estão satisfeitos com as ligações marítimas. Porquê? Porque as pessoas vêm cá. Eu acho que todos nós temos o dever de qualificar a democracia pela Casa Parlamentar. Vir cá dizer o que as pessoas não estão a sentir não ajuda a credibilizar a classe política nem a qualificar a nossa democracia. Argumentemos, defendamos cada um de nós a nossa ideologia, mas tentemos fazê-lo com base na verdade. Pelo amor de Deus. Dizer a um São Vicentino que os transportes aéreos estão melhor é brincar com a capacidade de análise dos São Vicentinos. Dizer a alguém na Brava ou em Santo Antão que os transportes marítimos estão melhores é brincar com a inteligência dos cabo-verdianos. Dizer às pessoas de São Nicolau que os transportes aéreos estão melhores é desrespeitar a capacidade de análise dos cabo-verdianos. Sr. Ministro, ao invés de vir cá tentar defender o indefensável, e mais uma vez, eu solidarizo-me consigo, porque eu acho que não é o senhor que deveria estar a arcar com as consequências desta falha, desta queda, era o senhor vice-primeiro-ministro que está sempre nos holofotes para anunciar as medidas e os milhões que não têm respaldo. Eu queria lhe dizer que o mais importante, ao invés de considerar a nossa declaração falsa, é que avance com as reformas que o país precisa para que, de facto, deputada, tenha atenção ao melhorar. tempo. Muito obrigado. O grupo parlamentar do PSV quis aqui colocar, quer aproveitar uma queda no doing business, porque foi introduzido, sim senhor, eu disse aquilo com toda a responsabilidade, foi introduzido, sim senhor, alteração sem acordo prévio, na parte da proteção de investidores minoritários que tem a ver com o mercado de capitais, foi alterado, sim senhor. Não há necessidade de fazer esse discurso dramático, porque vocês não vão influenciar os cabo-verdianos assim. O governo manter-se-á firme, determinado a trabalhar para o bem-estar de todos os Senhor Ministro, terminou o seu tempo. Muito obrigado. O Ministro está aqui a apresentar informações que não correspondem àquilo que consta do Doing Business. O resultado, o relatório do Doing Business diz na sua página 9 que não houve qualquer mudança, Senhor Presidente, só fazer requerimento. Para fundamentar, Permite-me fundamentar. Para um requerimento. Exatamente, permite-me fundamentar. Senhor Presidente, como o relatório diz na página 9 que não houve alterações, não houve introdução de outros indicadores, e o Sr. Ministro está a dizer que houve alterações,
E como nós temos aqui o resultado... Mas qual é o requerimento? O requerimento é para distribuir a página 19 do relatório Doing Business. Será distribuído, estará distribuído. Cabo Verde baixou no nível de classificação porque houve alteração dos critérios, um dos quais apontava a proteção de acionistas minoritários através de bolsa de valores que pudessem capitalizar, ter pelo menos 10 empresas cotadas nas bolsas de valores dos Estados que são classificados. Para pequenos Estados, como o nosso, mas não é só Cabo Verde, muitos, não têm essa dimensão de mercado de capitais que permita ter, pelo menos nas condições atuais, 10 empresas cotadas. E é só por causa disso que a cotação baixou de uma forma significativa. Veja, o Doing Business 2020 diz que não foi alterado nenhuma métrica. E veja, mesmo a questão que o senhor disse, que é proteger investidores minoritários, foi aquilo que teve a menor queda. A maior queda é começar um negócio, 5 pontos, obtenção de alvarás, 7 pontos, obter crédito, 10 pontos, pagamentos de imposto, menos 10 pontos, cumprimentos de contrato, menos 7 pontos. São estes itens que fizeram com que o índice de Doing Business de 2020, o Governo e Cabo Verde tenha caído 6 posições. O Governo deve ter humildade para aceitar esses dados e traçar políticas para melhorar a competitividade do país. Penso que é evidente, apesar do esforço titânico que é feito pela sua bancada, que o senhor não tem nenhuma visão nova para o país e não implementou nenhuma reforma. É claro que quando nós dizemos isso, os senhores utilizam o argumento de que o PICV não participa nas soluções. Não, o PICV é a oposição e é responsável. Agora, neste caso em particular, a posição do PICV coincide com a posição do Grupo de Ajuda Orçamental, coincide com questões internacionais que já vieram dizer que nós já perdemos posições e já deterioramos no que diz respeito ao índice do Doing Business, enquanto já perdemos na boa governação. E muito menos, eu não preciso lhe recordar, o que é que o senhor tem no relatório do Grupo de Ajuda Orçamental, no que tange à necessidade de definir uma visão, de definir prioridades, implementar estratégias para acelerar os impactos das medidas. Portanto, eu tenho o relatório, o senhor tem o relatório, portanto, o senhor pode vir cá debitar números, mas quando vamos aos documentos, vemos quem é que tem razão e quem é que está a faltar a verdade ao país. Conferência de Paris. Senhor Primeiro-Ministro, vamos lá falar a verdade. Os senhores foram a Paris, vieram dizer que mobilizaram 850 milhões. Falso com todas as letras e com ponto de exclamação no final. Os senhores mobilizaram 47 milhões. Mobilizaram não. Mobilizaram não. Foram lá assinar, porque já estava mobilizado antes. Veja agora. Veja a capacidade criativa deste governo. Os senhores passam de 47 milhões para 850 milhões. Aumentam 803 milhões de euros. E nós pedimos a lista de projetos financiados, até hoje estamos à espera. Mas sobre isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu vou lhe fazer uma pergunta. Diga-nos se o senhor foi recebido em Paris por algum membro do governo. Diga-nos quem é que o recebeu, para o senhor demonstrar a importância que a sua missão teve. Porque o senhor é chefe do governo, foi acompanhado por 5 ministros e 3 secretários de Estado. O senhor foi a Paris com metade do elenco governamental e o senhor sabe quem é que o recebeu. Porquê? Porque nem todo mundo está disponível para este folclore que o senhor anda a montar, para este marketing e propaganda que o senhor anda a montar. Repare, Conferência de Paris. Nós não fomos lá para sermos recebidos nem pelo Presidente da República da França, nem pelo Ministro da França. Fomos lá com Banco Mundial, FMI, BAD, CDO, diversas instituições internacionais, porque o objetivo não foi visita oficial à França. O objetivo foi fazer a conferência em Paris. E a senhora, ao dizer folclore, está a passar aqui uma mensagem também para a União Europeia, que esteve lá presente, fazer folclore, para o BAD, também fazer folclore, para o FMI, também fazer folclore, para a Comissão da CDO, também fazer folclore, para os diversos parceiros internacionais de Cabo Verde, os embaixadores que estavam ali representados. Sr. Presidente, eu queria pedir ao Sr. Primeiro-Ministro que mandasse distribuir aqui a lista de projetos de 850 milhões que foram mobilizados. É claro que eu sei que não vai porque não há.
Mas eu quero lhe pedir para que fiquem ata e os cabo-verdianos vejam que, de facto, o senhor não está a dizer a verdade ao país. Por outro lado, Sr. Primeiro-Ministro, eu reitero aquilo que eu lhe disse. Não, o senhor foi a Paris, o senhor não foi com o Presidente da União Europeia, o senhor não foi com o Presidente do BAD, o senhor não foi com nenhuma dessas instituições. E é grave que o senhor ainda não entenda que o senhor é chefe do governo de um país, sim, com poucos recursos, mas um país sempre que foi respeitado e teve dignidade. E é pena que o senhor não tenha entendido isso ainda. Mais uma vez, relativamente à Conferência de Paris, nós não fomos levar projetos. Houve engajamentos com grandes programas, houve engajamento com o PEDS, que Cabo Verde está a implementar, houve engajamento de parceria e houve engajamento de investidores. É isto que está assente. Não lhe vou dar uma listinha de projetos, não foi isso que nós fomos fazer. Fomos engajar com grandes programas, esses programas estão devidamente definidos, tipificados, e há uma listagem de parceiros que se engajaram para o seu desespero. Enquanto o Sr. Primeiro-Ministro diz claramente que não foi à França para visitas oficiais, nem para encontros com primeiros-ministros ou presidentes, ou quem quer que seja, foi sim para viabilizar o nosso projeto, que naturalmente, e ele conseguiu com essa questão da mobilização dos 850 milhões, vemos a oposição a dizer não, você devia ter ido visitar o Presidente, devia ter ido visitar o Primeiro-Ministro, Não foi isso que nós nos preconizamos. E por isso é que quando eles falam nas viagens, acham que aquele valor que está no orçamento é exagerado. Claro, se fosse para ir visitar primeiros-ministros, presidentes, apenas e só isso, era exagerado. Mas para viabilizar o nosso financiamento do nosso país, para desenvolver, para diminuir a pobreza, que é aquilo que este governo está a fazer, Sr. Primeiro-Ministro, viaje e deixe os outros viajar, porque efetivamente está a cumprir com o desígnio e com o programa que nós temos. Na Conferência de Paris, insistimos de onde é que saíram os 850 milhões de euros. Que nos diga, engajamento não pode ser 850 milhões. É preciso engajamento em quê? Em que projeto? Sr. Primeiro-Ministro, não há reformas, não. Não há visão nova, não. Não há ideia nova, não. E não é o PICB ou a Janira Flamari que o dizem. São as instituições internacionais, é o Doing Business e todos dizem que é preciso melhorar a sua performance. E permita-me terminar para dizer que é preciso o senhor começar a governar. O país precisa de um governo e de um primeiro-ministro que tenha coragem de governar. Sr. Primeiro-Ministro, era só para lhe perguntar se tem justificação para a queda de Cabo Verde em 7 pontos no índice de competitividade. Seu tempo terminou. Senhor deputado, o país está a crescer, o país está a melhorar o seu desempenho económico, está mais competitivo, houve alteração de critérios relativamente à aplicação do índice de competitividade. Nós não governamos apenas para esses índices, aquilo que é uma evidência. O país cresce, gera emprego, está a reduzir a insegurança, está a melhorar o emprego, é isto que interessa. Eu acredito nas suas... Eu devo confiar nas suas proposituras, devo confiar que está bem intencionado, mas devo dizer-lhe que ainda não há resultados que possamos medir em concreto sobre o percurso que nós estamos a fazer neste momento. Eu devo dizer-lhe que vejo uma narrativa diferente, isto é verdade. Ao cluster de aeronegócios, chama-se agora rabo aéreo. E vai alterando as nomenclaturas. E vejo que há uma propensão muito forte para que o privado, aqui é um diferencial de peso, que eu registro, é o privado a gerir estas atividades e não o setor público. Tenho dito que, no contexto de Cabo Verde, repassar todo o risco para o privado comporta alguns riscos para o país, para o futuro. Tenho a obrigação de expor ao Parlamento do risco que o país possa estar a assumir, repassando tudo para o setor privado. Portanto, as questões, Sr. Primeiro-Ministro, para mim eram estas. Dizer-me que, mais uma vez, se sente que está em linha com entre as suas proposituras iniciais e o caminho andado até aqui. Eu quero dizer aqui que não há uma transferência de público para o privado de uma forma desregrada. Esses setores são setores concessionados. Transportes marítimos é um contrato de concessão. Mesmo na privatização da Cabo Verde Airlines, há um conjunto de obrigações contratuais estabelecidos. Relativamente à Eletra, a energia vai ser também objeto de concessão.
É na concessão que o Estado salvaguarda os interesses fundamentais. Por isso, os riscos são mitigados e são controlados. Um dos maiores entraves na atração do investimento privado e na promoção da competitividade das empresas advém dos excessivos custos de contexto até ainda existentes em Cabo Verde. Os custos de contextos vivenciados pela nossa economia, empresas, instituições e serviços têm origem na ausência de políticas públicas, nos preços distorcidos e nos serviços deficientes que os operadores económicos têm de aceitar para iniciarem ou manterem o seu negócio, nomeadamente no que diz respeito à energia e água, cujos preços acabam por constituir um impedimento forte para que haja mais implementação de empresas nas nossas ilhas. Infelizmente, mesmo com a injeção de cerca de 18% de energias renováveis na rede pública de transporte e distribuição de energia, não se consegue sentir ainda o abaixamento dos preços. O Governo não pode continuar à espera que aconteça algum milagre, possibilitando desta forma o abaixamento dos custos de fatores de produção. Constata-se igualmente que o setor da justiça tem vindo a ser referido também como um outro vetor que tem contribuído para aumentar de forma excessiva os custos de contexto, com realce a sistemática morosidade e imprevisibilidade no cumprimento dos prazos estipulados para os julgamentos de processos. A burocracia é um outro fenómeno até ainda bem visível na administração pública cabo-verdiana e engrossa o pacote de custos de contexto até ainda no país, criando muitas dificuldades no licenciamento dos grandes investidores. Alertamos aqui ao Governo para estar em sintonia com a realidade de muitos dos nossos empresários nacionais, que infelizmente, por razões de acesso ao crédito, estão vivendo situações extremamente difíceis, impelindo-os para a bancarrota, aumentando desta forma o exército de desempregados e criando grandes constrangimentos ao desenvolvimento de toda uma cadeia de produção interna. Relativamente ao transporte aéreo, a regularidade e os custos das passagens são considerados elementos chaves que promovam a competitividade do setor. Infelizmente, até ainda, os custos são considerados proibitivos, tanto doméstico como internacional, o que vem dificultando uma maior mobilidade dos cidadãos entre as ilhas e das ilhas para o exterior. A eliminação do voo internacional da Companhia Nacional de São Vicente para a Europa e vice-versa vem criando muitas dificuldades aos empresários da ilha e de toda a zona norte do país. No que concerne ao transporte marítimo, ainda o preço do frete e os custos de passagem de mercadorias pelos portos retiram alguma competitividade aos portos e a todo o sistema, pelo que precisa-se dar mais atenção aos constrangimentos relacionados com esta problemática. De salientar que o custo de passagem de mercadorias pelos portos são considerados ainda exagerados. Tem-se notado alguma preocupação do Governo relativamente à redução da carga tributária e alívio fiscal, mas os esforços não têm tido o efeito desejado na prática, visto que assistimos no dia a dia os microempresários a reclamarem muito e outros a fecharem os seus negócios por causa de intervenções desadequadas e muitas vezes despropositadas das repartições de finanças de vários cantos do país. Concordo com o deputado que fez a declaração política na perspectiva de que Cabo Verde, a economia cabo-verdiana enfrenta sérios custos de contextos. O Banco Mundial elege como estranguladores do processo económico de Cabo Verde também o transporte e, por exemplo, a ausência de uma rede, de uma robusta rede de setor privado. Relativamente ao transporte, nós encontramos um país no transporte marítimo sem frequência, sem previsão, com os transportes marítimos sem frequência, sem previsão, com duvidosa segurança e caro. No transporte aéreo, encontramos um país num estado calamitoso,
com a transportadora aérea em colapso. O senhor deputado há de convir connosco que o governo, relativamente ao transporte, já implementou uma profunda agenda de transformação e, neste momento, já temos o transporte marítimo com um serviço público concessionário e o transporte aéreo com a TACV privatizada e estamos a lançar o Hub. Portanto, temos aqui muito trabalho feito. Relativamente ao setor privado, para além da agenda também que está a ser implementada relativamente ao acesso ao financiamento, mas também a agenda que atua sobre a fiscalidade, o governo tem uma abordagem ideológica completamente diferente. Esse governo entende que o país deve-se abrir à participação do privado no processo de desenvolvimento. E aqui está em agenda um instrumento muito fundamental, que é o Fundo Soberano. Na verdade, traz uma questão importante, que outrora foi muito criticada, que tem a ver com o custo de contexto em relação às empresas, pondo em causa, portanto, a competitividade das mesmas e a competitividade até da nossa economia nacional. Na verdade é que, passado esses anos todos, não se nota nenhuma medida, portanto, para atenuar este problema. Veja-se em relação, portanto, aos custos de energia, custos de água, custos dos transportes, a ausência de transportes, portanto, interilhas, nomeadamente aéreo, para fazer escoar as mercadorias das empresas de São Vicente, para dizer que, efetivamente, até agora, nenhuma medida foi tomada no sentido, portanto, de ajudar a melhorar essa questão. E com relação, portanto, aos preços de combustíveis, água, energia, transportes, o governo tem como mexer, porque o governo, portanto, recebe uma parte significativa de receitas provenientes dos impostos e taxas que recaem sobre os combustíveis, sobre a energia e sobre a água. Portanto, havendo vontade do governo e querendo aliviar o custo das empresas, pode perfeitamente intervir neste sentido. Mas o MPD continua na mesma lenga-lenga de dizer que encontrou 0 navios, 0 aviões, e neste momento o que é que nós temos? Entregaram, portanto, o setor doméstico ao monopólio, e daí está a questão do preço elevado. Neste momento é praticamente proibitivo viajar entre as ilhas porque os preços são exorbitantes. Por exemplo, para sair de São Vicente, São Nicolau e Sal ou para Fogo, você paga 2 bilhetes de passagem, paga 40 mil escudos. Como é possível, portanto, ter uma economia, um setor privado pujante, se efetivamente esses custos continuam a existir?